E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, com a aula de matemática, dessa vez matemática 2, professor Márcio Daniel. E nós vamos fazer uma breve correção de uma atividade que eu passei sobre triângulos, conceitos e classificações. Vamos lá. Observe as figuras. Nós temos um triângulo cujos lados medem A, B e C, né? Nós temos outro triângulo cujos lados todos medem B e todos os ângulos medem 60 graus. E temos um terceiro triângulo cujos lados, dois lados medem A e o outro também, o de baixo não sabemos a sua medida, e temos dois ângulos congruentes a alfa, certo? Aí vem a pergunta: quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente? Bom, gente, pelos vídeos que nós passamos para vocês, né, o triângulo que tem os três lados representados com medidas diferentes, ele também terá os seus ângulos com medidas diferentes, tá? Estou colocando alfa, beta e gama, que representa medida diferente. Então, quando o triângulo tem os três lados com medidas diferentes, os três ângulos com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno, tá bom? Agora, se os três lados do triângulo, todas as medidas são do mesmo tamanho, e os ângulos têm as medidas todos de 60 graus, que é o triângulo perfeito, ele é chamado de triângulo equilátero, que quer dizer tudo igual, lados iguais, então tem ângulos iguais. E quando um triângulo tem dois lados iguais, e por conta disso tem dois ângulos iguais, né? Aí ele vai ter um lado aqui diferente, digamos, de medida B. E esse ângulo bem aqui vai ser diferente, digamos, de medida beta. Então, esse triângulo, ele é chamado de triângulo isósceles, ok? Ele é chamado de triângulo isósceles. Então, na sequência, nós temos escaleno, equilátero e isósceles. Isso em relação aos lados, porque ele disse, ó, quanto aos lados. Agora, se for quanto aos ângulos, depende. Se tiver um ângulo reto, que é aquele ângulo na forma de L, né, que é representado por esse símbolo, aí ele será chamado de triângulo retângulo, né? Retângulo, que é em relação aos ângulos. E se tiver um ângulo bem aberto, né, que é um ângulo obtuso, que nós já estudamos em aulas passadas, né, em triângulo mais ou menos assim, com esse ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusão. Beleza? Agora, se todos os ângulos são fechadinhos, como acontece nos três triângulos, esses três triângulos aqui, cada um são triângulos acutângulos, tá bom? São triângulos acutângulos, porque todos os ângulos são agudos, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra A. É escaleno, equilátero e, por fim, isósceles. A próxima questão diz: a figura abaixo é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É denominado de triângulo equilátero. Olha o que está dizendo: triângulo equilátero. Todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos medem 60 graus. Todos os ângulos medem 60 graus e todos os lados têm o mesmo tamanho. Com relação aos ângulos e aos lados, podemos afirmar todos os ângulos e lados diferentes, né? Todos os ângulos congruentes, quer dizer, do mesmo tamanho, e os lados diferentes, não. Todos os ângulos e lados congruentes, que quer dizer congruente, gente? Quer dizer mesma medida. Isso. Tanto os lados quanto os ângulos têm a mesma medida, né? Aí no final ele vai dizer que são só dois ângulos congruentes. Isso se ele fosse isósceles, tá bom? Bom, vamos lá. O telhado de algumas casas tem o formato de um triângulo isósceles. Olha só aquilo que eu acabei de falar, triângulo isósceles.
onde um lado é congruente ao outro e um ângulo é congruente ao outro, tá certo? Aí o lado de baixo é chamado de base, tá certo? Que é o lado diferente, aqui são os lados congruentes, e o ângulo de cima, que é o ângulo diferente dos outros, é chamado de ângulo do vértice, tá? Ângulo do vértice. Se liga nesses nomes que eu vou colocando na correção das atividades. É sempre bom você aprender. Tem um triângulo isósceles. Beleza. Onde são os lados congruentes? São os lados que têm o mesmo tamanho. Onde é a base? É o lado diferente. Onde eu tenho ângulos da base? Os ângulos da base são os ângulos que medem o mesmo tamanho. E onde é o ângulo do vértice? É o ângulo que mede um tamanho diferente, tá certo? Então é importante a gente saber disso. Com relação aos ângulos e aos lados, podemos afirmar que esse triângulo possui todos os ângulos congruentes, só se fosse isósceles. Possui todos os lados congruentes, só se fosse isósceles. Possui dois ângulos e dois lados congruentes. Perfeito. Possui todos os ângulos diferentes, só se fosse escaleno, para ter todos os ângulos diferentes. Tá. O professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. Uhum. A relação correta existente entre os lados desse triângulo é... Gente, é o seguinte. Esse ângulo de 64 graus, ele é oposto ao lado que mede C. Certo? O vértice C é oposto ao lado C. O vértice A é oposto ao lado A. E o vértice B é oposto ao lado B, né? Porque, assim, ó, o vértice A está para cá, então ele aponta para o lado oposto. E o vértice B está para cá, então ele aponta para o lado oposto. O que quer dizer? Se o ângulo C é o ângulo de maior medida, então o lado C é o maior lado. Ok? Se o ângulo A é o ângulo de menor medida, significa dizer que o lado A é o menor dos lados. Porque é assim, o menor lado se opõe ao menor ângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, eu tenho que o lado C, ele vai ser maior do que o lado B, tá? Que o B é o lado médio. E o lado B vai ser maior do que o lado A. Por quê? Porque está na ordem de maior para o menor, está na ordem decrescente devido ao sinal de desigualdade. Esse sinal é o sinal maior que. Então, a sequência é essa. O lado C aqui de baixo, ele é maior do que o lado B, tá? E maior do que o lado A. Só que o lado A é o menor, então o B fica no meio. Então fica C, B, A. Letra A. Tudo bem? Bom, e questão 5, a figura a seguir mostra a construção de um telhado, tá certo? É praticamente, gente, olha só, é praticamente esse telhado aqui. Analisa essa linha que eu vou fazer bem aqui, com essa outra linha aqui, ó, né? E lembre dos últimos exercícios de geometria que nós fizemos. Aqui formam ângulos de 90 graus, ou seja, são linhas perpendiculares. O que acontece bem aqui, acontece bem aqui também, ó, porque é praticamente o mesmo telhado, ó. Ele vem aqui para cá, vem aqui para cá, aí vem aqui a parte de baixo, aquele triângulo isósceles. Então, esse traçozinho aqui, ele vai formar ângulos de 90 graus bem aqui. Ou seja, esse ângulo destacado de preto, ele vai ter um ângulo de 90 graus bem aqui. O que significa dizer que esse triângulo é um triângulo de ângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. O
polígono destacado na figura é um losango, é um retângulo, é um triângulo retângulo ou é um triângulo equilátero? É um triângulo retângulo. Beleza, gente. Então, espero que tenham gostado dessa correção. Foi uma atividade bem simples. A atividade que vai ficar para hoje vai ser sobre polígonos e suas diagonais. Seus elementos, suas diagonais, como calcular a quantidade de diagonais que tem um polígono. Então, espero que vocês assistam os vídeos que nós vamos passar e que tentem fazer a atividade. Um abraço e até a próxima.